nossas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo de número 28. E nós vamos tomar a leitura a partir do versículo de número 16. Vou ler do versículo de número 16 até o versículo de número 22. Gênesis, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 16. Enquanto você localiza o texto, é Gênesis, capítulo de número 28, e o versículo de número 16 até o 22. Gênesis, capítulo de número 28, a partir do versículo 16. Gênesis, capítulo de número 28, versículo de número 16, diz assim a palavra do Senhor. Quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar, cidade que se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. E de tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. Amém? Curve, por favor, a sua cabeça. Querido Deus, graças te damos por esta noite estarmos em tua presença. Te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, pela tua bondade. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta noite. E através da exposição da tua palavra, Senhor, nós queremos que o Senhor nos ensine nesta noite e fale conosco, Senhor, de uma forma poderosa, pois precisamos ouvir a tua voz. Pai querido, estamos aqui nesta noite para mais uma vez, através da exposição da tua palavra, sermos edificados. Pai, fale conosco, Senhor, precisamos tanto ouvir a tua voz. E nós pedimos que o Senhor, por graça e misericórdia, faça isso, pois o Senhor conhece a realidade e a necessidade de cada um de nós. Pedimos a tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu queria pedir a gentileza de vocês manterem as Bíblias abertas nesse texto. Nós vamos olhar para esse texto algumas vezes, e eu gostaria que os irmãos acompanhassem em sua Bíblia, para nós compreendermos aquilo que o Senhor traz ao nosso coração nesta noite. Antes de nós iniciarmos a exposição da palavra, eu gostaria que você olhasse aqui para mim um pouco, por favor. Hoje é o dia 14 de outubro de 2025, é isso? Hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens nova.
essa série de mensagens, nós vamos chamá-la de uma expressão que os discípulos utilizaram num diálogo com Jesus. A Bíblia Sagrada registra que quando os discípulos presenciaram Jesus orando, os discípulos usaram a seguinte expressão: Mestre, ensina-nos a orar. E a série que nós vamos começar hoje, ela vai ter esse texto, ela vai ter essa expressão, ela vai se chamar, Karen, ensina-nos a orar. A proposta desta série, irmã Dorinha, é que nós vamos observar as orações que são feitas na Bíblia Sagrada, e a partir das experiências desses personagens que oraram, inclusive Jesus, nós vamos aprender com esses personagens como que deve ser o nosso exercício de oração. Eu não sei se os irmãos já perceberam, mas pelo menos a minha experiência, ela foi mais ou menos assim. No curso em que nós começamos a dar os primeiros passos na fé, que é o discipulado, não há nenhuma, pelo menos naquela época que eu me converti, nenhuma disciplina que nos ensina a orar. Nós não temos nenhuma aula que nos ensine a orar. Na verdade, nós aprendemos a orar ouvindo as orações, acompanhando as orações de alguém. Eu não sei se com você foi assim, mas a grande maioria foi. E no exercício da oração, a gente começa a fazer meio que um Ctrl+C, Ctrl+V, que é uma linguagem da tecnologia. Copiamos literalmente as orações que ouvimos e as orações que vimos. E a partir dessas orações que nós ouvimos e vimos, nós também tomamos conhecimento de como deve ser a nossa oração. Da mesma forma aconteceu com os discípulos de Jesus. Ao observar Jesus orando e consequentemente observando os resultados da oração de Jesus, eles sentiram a necessidade de também aprenderem a orar. Partindo desta proposta e também da nossa realidade, dependendo da pessoa que ora próximo da gente, ou que a gente tem esse contato visual ou auditivo, nós passamos a reproduzir até mesmo as palavras que aquela pessoa faz. Mas uma coisa é muito certa, irmã Francisca: a oração, embora ela seja uma comunicação entre o homem e Deus, ela não é só uma expressão de palavras. Embora as palavras que às vezes nós utilizamos sejam palavras bonitas, sejam palavras bem selecionadas, mas a oração, ela é muito mais do que palavras. A oração é uma comunicação espiritual. Logo, quando nós oramos, nós dependemos exclusivamente do Espírito Santo de Deus, para que a nossa oração expresse tudo aquilo que nós estamos dispostos a compartilhar com o nosso Deus. Para além de uma comunicação e de um diálogo, a oração também é um ambiente de respostas. Então, à medida que nós oramos, nós também ouvimos a voz de Deus. Nós recebemos da parte do Senhor respostas através das nossas orações. Qual é o resultado disso? A vida de oração
é uma vida de comunhão espiritual com o nosso Deus. Então, a partir de hoje nós vamos observar, biblicamente falando, algumas orações, tipos de orações, características de orações. Nós vamos olhar para o texto e vamos perceber que há variados tipos. Eu já disse aqui na ministração que nós falamos sobre Ana, que Ana orou ao Senhor. E eu disse aos irmãos que, naquela ocasião, que havia pelo menos 3 tipos de oração. Uma, nós a chamamos de petição, que é quando nós pedimos algo para o Senhor, que normalmente atenderá um desejo, uma necessidade pessoal. É uma petição. Quando nós oramos e apresentamos a causa ou uma outra pessoa, nós estamos exercendo a oração através da prática da intercessão. É quando nós, irmã Dida, rogamos por alguém, pedimos por alguém. Quando nós pedimos para nós, é uma petição. Quando pedimos para alguém, é uma intercessão. Agora também existem outras características de oração, como por exemplo, a oração de gratidão, de agradecimento, a que nós chamamos de ações de graças. Mas hoje nós vamos observar um tipo de oração diferente. E nós vamos observar a vida do patriarca Jacó. Karen, Jacó faz 2 tipos de orações diferentes. A de hoje, nós vamos comparar, observar que ele não vai fazer uma petição, ele não vai fazer uma intercessão, ele também não vai fazer uma ações de graças. Na verdade, irmão Mariano, a oração de Jacó que nós lemos nessa noite, ele faz a declaração de um voto. Então, diferente de um pedido que eu faço para mim, para o outro, ou um agradecimento, a oração de Jacó é um voto, é um compromisso, é quase que uma promessa, mas é um acordo, um compromisso que um homem faz com Deus. Nesta oração, Jacó, ele expressa um voto. Eu sei que boa parte dos irmãos aqui talvez já viveram a experiência de fazer um voto a Deus. Pastor, me conta aí alguns exemplos. Eu tenho um desejo de conquistar algo da parte de Deus. E eu digo para o Senhor assim: Senhor, se porventura o Senhor me conceder essa bênção, essa vitória, eu faço um compromisso de oferecer ao Senhor um culto em ações de graças. É um voto, mesmo que a pessoa faça através de gratidão, mas ela se comprometeu, ela prometeu ao Senhor que a partir daquela conquista, ela iria oferecer ao Senhor alguma manifestação, alguma doação, algum comportamento que eleve o nome do Senhor e que glorifique o nome do nosso Deus. Eu sei que boa parte dos irmãos aqui conhecem esse tipo de oração, mas nós vamos olhar aqui para a vida de Jacó, porque enquanto no capítulo de número 28 ele faz um voto, irmão Cleverson, no capítulo de número 32, ele faz de fato uma oração que é diferente de um voto. E aí nós vamos observar isso também numa outra ocasião. Para hoje, a proposta é nós observarmos Jacó, no capítulo de número 28, na expressão que ele faz de voto a Deus. Eu quero contextualizar você
para você entender em que momento que Jacó está, qual é a circunstância, qual é o contexto que Jacó faz esta oração através de um voto. O capítulo de número 28, ele retrata do versículo 1 até o versículo de número 5, o momento em que o pai de Jacó, Isaque, chama Jacó e vai abençoá-lo. Nesta ocasião, a bênção que Isaque libera sobre Jacó é uma bênção específica, é uma bênção direcionada, é uma bênção que transmite para a vida de Jacó um futuro promissor. Agora eu preciso que os irmãos entendam que a bênção que Isaque lança sobre a vida de Jacó é uma bênção que ela é recheada de obediência. Quando eu chegava ao templo nesta noite, uma irmã conversando comigo, ela falou: pastor, como que eu aprendi lá no retiro de mulheres, como nós somos abençoados através de uma vida de obediência. E aqui, no capítulo de número 28, do versículo 1 ao 5, nós vamos perceber que a bênção que alcança a vida de Jacó é uma bênção que ela é procedente de uma obediência. Eu vou fazer você entender o que Jacó está fazendo aqui. Quando Isaque chama Jacó para abençoá-lo, Isaque chama Jacó porque Jacó, primeiro, ele obedece à ordem que sua mãe Rebeca tinha dado a ele para sair de Berseba e ir até Harã. Por que é que Rebeca faz esta determinação para Jacó? Olhe para cá que isso é importante. O texto vai mostrar para nós que há no coração dos pais de Jacó uma preocupação. Apesar de Rebeca saber que Isaque já está próximo da morte, apesar de Rebeca ter preferência sobre Jacó, nós vamos observar que Jacó ele tem um comportamento diferente. Jacó ele não faz como seu irmão Esaú. Esaú ele não valoriza a bênção da primogenitura. Ele não valoriza a bênção de ser o primogênito daquele casal. Ele negocia a bênção. O escritor bíblico vai dizer que é como se ele tivesse desprezado, como se ele tivesse zombado, como se ele tivesse profanado a bênção. E não só isso, a Bíblia vai mostrar para nós que Esaú, diferente de Jacó, ele escolhe duas mulheres. Se não bastasse, ele escolhe duas mulheres das filhas de Ismael, que eram cananitas, que eram de Canaã. E a ordem padrão para as famílias patriarcais é que eles deveriam se casar com mulheres que faziam parte da mesma descendência. Então Esaú, além de profanar a bênção da primogenitude, ele ainda decide tomar uma decisão de se conectar, de se casar com uma mulher que era de Canaã, uma filha de Ismael. Então, o coração dos pais já era um coração fechados. Esaú já estava debaixo de desobediência. E para que Jacó escapasse daquele ambiente de desobediência, de profanação, de conexão com pessoas que não estavam debaixo da promessa, o que
Rebeca faz? Rebeca dá aquele jeitinho brasileiro e coloca Jacó para receber a bênção de Isaac. E não só isso, isso produziu uma situação para que Jacó saísse de Berseba e fosse para Harã, que era a terra que tinha os descendentes ou os parentes que eram descendentes de Abraão. Então havia um propósito. Quando Jacó sai de Berseba e vai para Harã, ele está debaixo da obediência dos pais. Então eu quero abrir um parênteses aqui bem light para você. Eu preciso que você entenda uma coisa. Para você estar debaixo de promessa, você precisa estar debaixo de obediência. Promessa não caminha com desobediente. Eu preciso dizer isso. E aqui, do versículo 1, Moisés, até o versículo de número 5, a bênção do Senhor, ela procede dos pais. Eu preciso que você entenda isso. Pedir a bênção para o seu pai e para a sua mãe não é cafonice, não é brega, não é coisa retrógrada, atrasada não, viu? Pedir a bênção para o seu pai e a sua mãe é inteligência espiritual. Eu vou repetir isso para virar frase do Instagram. Pedir a bênção para os seus pais não é nada que não é cafona, tá? Pedir a bênção dos seus pais é você estar debaixo da obediência. Então eu estou dizendo isso porque pedir as bênçãos dos pais nada mais é do que uma inteligência espiritual. Quando você ligar para o seu pai, quando você ligar para a sua mãe, quando você se aproximar do seu pai e da sua mãe, ou da pessoa na qual você tem respeito, diga para ela assim: a sua bênção, me dê a sua bênção. Sabe por quê? Porque Jacó é um homem inteligente. Jacó, ele além de obedecer, ele tem a experiência com anjo. Ele diz assim: olha, eu não te largo enquanto tu não me abençoares. Eu não sei se você entende isso, mas eu quero estar debaixo da bênção do Senhor. Então, primeiro, para eu estar debaixo de uma promessa, eu preciso estar debaixo da bênção, da obediência. Eu não sei se você entende isso, mas do verso 1 até o versículo de número 5, Isaac está abençoando Jacó. Diferente disso, olha o que Isaú faz, ele observa. E tem uma tradução bíblica que retrata, eu vou ler o versículo de número 7, do capítulo de número 28, que diz assim: soube também que Jacó, isso está se referindo a Esaú, soube-se também que Jacó, obedecendo ao seu pai e à sua mãe, havia ido a Padã Arã. Estão entendendo isso, meus irmãos? A obediência é uma bênção. Você quer andar debaixo da promessa? Anda debaixo da obediência. Desculpa, mas não tem como negociar. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, é que na vida de Jacó, ele primeiro está debaixo da obediência dos pais. E por isso, ele vai viver, antes da sua oração, uma experiência com Deus. Olha o que vai acontecer ainda no capítulo de número 28. Ele deixa, acompanhe por favor o versículo de número 10. Jacó, ele vai partir de Berseba e vai seguir até Harã. Quando ele chega em um certo lugar, ele percebe que aquela noite, está se aproximando da noite.
E ele observa que aqui é um lugar favorável para o seu descanso. Ele olha e vê que é possível ele se acomodar naquele lugar. Ele seleciona, irmão Marcos, uma pedra e usa aquela pedra como um travesseiro. Deita-se. Ele está partindo de Beceba até Arã. Ele está saindo, fugindo do seu irmão Esaú, mas debaixo da obediência dos pais. E ele vai ter uma experiência com Deus. Ele vai ter uma experiência através de um sonho. Ele deita-se, e ao deitar-se com a cabeça naquela pedra, ele vai ter um sonho de uma escada. E essa escada faz conexão da terra com o céu, e do céu com a terra. Ele está vendo aquele movimento naquela escada. Os anjos do Senhor subiam e desciam por ela. Depois que Jacó observa aquele movimento dos anjos, a Bíblia diz que ele observa que no topo daquela escada, o Senhor se manifesta para ele. E o interessante é que o Senhor se manifesta para ele e ele vai viver uma experiência. O próprio Deus vai dizer assim: olha, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaac. Eu preciso dizer isso. Olhe para mim, por favor. Olhe para mim, por favor. Se você quiser inteligência espiritual, olhe para o Deus dos seus pais. Se você quiser andar debaixo da bênção do Senhor, observe o que o Deus do teu pai já fez. Olha, irmão, observe isso. Como que o próprio Deus, ele se manifesta para Jacó. Ele diz assim: eu sou o Deus do teu pai Abraão, e também de Isaac. E aí ele se identifica. Ele mostra quem ele é. Ele revela a sua identidade. Nessa experiência com Jacó, através de sonho, o próprio Deus apresenta a sua identidade. Ele se apresenta para Jacó. E não só isso, irmã Raquel, além de dizer quem ele é, ele diz o que ele é capaz de fazer. Eu não sei se você consegue se alegrar com isso, mas isso aqui é uma experiência de culto. Eu não posso cultuar a Deus sem saber quem ele é. Eu não posso glorificar a Deus sem saber o que ele é capaz de fazer. Então, se você estiver no culto nessa noite, levante a sua mão, porque você sabe quem ele é. Você sabe aquilo que ele é capaz de fazer. Deixa eu dizer uma coisa aos irmãos, com muito respeito. Há uma crítica de alguns irmãos, principalmente alguns irmãos de uma corrente doutrinária diferente da nossa, que acredita que os pentecostais são fracos de teologia. Por quê? Sabe por quê? Porque os pentecostais valorizam a experiência. Tem gente aqui que não sabe nada de teologia, mas já teve visão do céu. Tem gente aqui que não sabe, nunca sentou numa cadeira de uma faculdade teológica, mas tem vida com Deus. Tem gente aqui que não tem nenhum certificado na parede, mas ele estende as mãos e Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma. Tem gente aqui que talvez não tenha tanto letramento, mas quando abre a boca você sente Deus. Algo toma o seu coração, o seu corpo é tomado de arrepios, as lágrimas brotam nos seus olhos, a presença do Deus Todo-Poderoso.
Aí, modo alto, alguns irmãos nos criticam, porque nós, os pentecostais, primeiro, nós vivemos a experiência, depois, nós construímos teologia. Entende isso, irmão Júnior? Primeiro, você vive uma experiência com Deus. A partir da sua experiência com Deus, você constrói teologia. Não é o contrário. Você não aprende teologia para ter experiência com Deus. Entende isso que eu estou dizendo? E aqui é um texto clássico, que primeiro Deus se revela a Jacó. Primeiro Jacó vai viver uma experiência. Deixa eu dizer, Jesus quer te mostrar coisas em sonhos. Jesus quer te dar revelações. Jesus quer revelar aquilo que está oculto, escondido. Ei, eu não sei se você acredita nisso, mas de vez em quando alguém me para ali e fala: pastor, eu estava sentado lá no fundo e o Senhor me mostrou isso, o Senhor me mostrou aquilo. Eu acredito. Eu acredito. Levante a sua mão, levante a sua mão. Eu preciso que você receba essa bênção. Seja um canal de experiência com Deus. Seja um instrumento de Deus. Quando Deus te mostrar alguma coisa, não temas. Não pense que é da carne. Não pense que é meninice. Acredite, o Senhor quer te dar boas experiências com Ele. Ore faço e de queimes. Nessa experiência de Jacó com Deus, primeiro, Deus se apresenta a sua identidade. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. Aí ele faz a exposição daquilo que ele é capaz de fazer. Olha o que diz o texto. Eu estou lendo o versículo de número 13. A terra em que agora você está deitado, eu darei a você e a sua descendência. Aí ele já não está mais dizendo quem ele é, ele está dizendo que ele é capaz de fazer. Ei, eu preciso te dizer isso. Jacó está com medo, Jacó está fugindo, Jacó está indo sem nenhum amparo, ele não tem servos, ele não tem empregados, ele não tem segurança, ele não tem cavalo, ele não tem nada, mas ele tem uma experiência com Deus, e o Deus que está com Jacó está dizendo: essa terra que você está deitado, eu vou te dar ela, a ti e a tua descendência. Você pode não ter nada, mas se você tiver a promessa de Deus na sua vida, você tem tudo. Você talvez esteja numa situação difícil, numa encruzilhada, sem saída, mas o Deus de Abraão fala através da palavra nessa noite. Ele é capaz de mudar a sua vida, Ele é capaz de mudar a sua história. Oh, demande faço e de queimes. Oh, eu estou sentindo a graça de Deus para dizer isso para alguém. Você não está sozinho. Se você tiver a promessa do Deus Todo-Poderoso, você não está sozinho. Olhe para cá, por favor. Não cheguei na oração ainda. Ele vive essa experiência. Eu vou te dar essa terra. Ele está sozinho, mas ele tem uma promessa, que a sua descendência, irmã Rosa, será comparada com os grãos da terra, com o pó da terra. Oh, esse Deus é grande, esse Deus é poderoso, irmã Aparecida. A senhora pode estar sozinha, mas se a senhora tiver a promessa, a senhora vai vencer em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou multiplicar a sua descendência, ela será como o pó da terra. Isso está no versículo de número 14. Você se estenderá desde o oeste, ou desde o oriente, até o leste, até o ocidente.
para o norte e para o sul. Eu não sei se vocês sabem, mas essa promessa aqui é para Israel, tá? Ainda que ele é Jacó. O texto está dizendo ainda: em ti ou em você serão benditas todas. São algumas, não são só os americanos, não são só os asiáticos, todas serão benditas, todas as famílias da terra. Olha a bênção que está sobre, a promessa de Deus que está sobre Jacó. Continua: eis que eu estou com você, e o guardarei por onde quer que você for. Farei com você, oh maravilha, farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que cumpra aquilo que lhe prometi. Irmão Valdemir, que promessa gloriosa, que coisa maravilhosa. Ele está partindo, mas o Senhor está falando: essa terra aqui é tua. Ele está indo embora sozinho, fugindo, mas o Senhor está dizendo para Jacó: olha, eu vou te dar uma descendência que vai povoar essa terra. E tem outra coisa, eu vou te guardar. Orefacho e dequeis, não te abandonarei até que se cumpra aquilo que prometi. Aí entra no texto. Quando Jacó tem esse sonho, Emily, o texto diz que ele se desperta. Ele se desperta do sono. Se você quiser tomar essa dica, tome. Coloque do lado da sua cama, não um celular, coloque uma caderneta com um pedaço ou com uma caneta, porque quando Deus lhe der sonho, você anota. Coloca lá do lado da sua cama um bloco de notas, uma caneta. O texto diz que quando ele teve aquela visão, que o Senhor falou com ele, ele desperta do sono. O texto não está dizendo a hora, mas ele desperta do sono e fala assim: não, esse aqui não é um lugar comum. Essa pedra aqui não é uma pedra comum. Na verdade, o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. Eu não sabia, irmã Sônia. É essa a expressão de Jacó. Eu não sabia que o Senhor está naquele lugar. Quão temível é este lugar. Este lugar aqui é a casa de Deus e a porta dos céus. Essa é a expressão. Mas aí a madrugada chega, irmão Mariano, e o texto vai dizendo que na manhã seguinte, Jacó se levantou de madrugada, pegou o travesseiro, que era uma pedra. O travesseiro fica em pé ou fica deitado, gente? Deitado. Ele pegou a pedra que estava deitada dormindo e falou assim: essa pedra aqui, ela não vai ficar deitada. Eu vou colocar ela de pé, porque agora não é mais travesseiro, é uma coluna. Por que ele está fazendo isso, irmão Tanildo? Porque quem estivesse de longe não ia ver uma pedra deitada, mas quem estivesse de longe ia poder identificar uma pedra de pé. Ele estava marcando o território. Ele estava pegando aquela pedra e transformando aquela pedra numa coluna. Quem aqui é da construção civil sabe. Numa coluna. Ele pega aquela pedra que ele havia utilizado como travesseiro e pôs em pé como coluna. E sobre o topo ele derramou azeite. Muito bem. O nome daquele lugar é transformado, porque Jacó vive uma experiência com Deus. A cidade que ele estava é uma cidade chamada Luz. Ele muda o nome da cidade por causa da experiência. Ele falou assim: como esse lugar que é a casa de Deus, a partir de hoje vai chamar Betel.
a casa de Deus. Ele muda o nome daquele lugar por causa da experiência. Aí entra na oração que ele faz. Vou fazer isso de forma bem objetiva. Primeiro, a oração que ele faz está aqui no versículo de número 20. Jacó fez também um voto dizendo, e eu quero que você separe isso, para você entender a riqueza, a inteligência espiritual que há na oração de Jacó. Eu quero que você separe, porque aqui tem 4 ou 5 características importantes dessa oração, e eu aplico rapidinho. Primeiro, olha o que Jacó diz. Ele ergue a coluna, ele prepara o lugar com azeite, e diz assim: bom, eu tive uma experiência com Deus. Antes de eu fazer o voto, primeiro, eu estou debaixo da obediência, eu estou debaixo da bênção dos meus pais. O Deus dos meus pais falou comigo. Então agora, eu preciso de alguma forma me manifestar. Por quê, pastor? Porque se você vive uma experiência com Deus, nunca mais você é o mesmo. Nunca mais você é a mesma. Se você estiver debaixo das promessas de Deus, a sua vida é diferente. A pessoa que está do lado não entende o seu compromisso. A pessoa que está na sua frente não entende a sua fidelidade. A pessoa que está atrás não sabe da sua intimidade. Quando você derrama as suas lágrimas diante do Senhor, ela não sabe o que acontece nos bastidores da sua adoração. Mas aquele que tudo vê sabe. Observe, ele diz assim: bom, ele diz que ia comigo. Eu tenho que sair de Berseba até Harã. Eu tenho que fazer esta viagem. Eu tenho uma promessa que Ele vai estar comigo. Eu tenho uma promessa que Ele vai me guardar. Eu tenho uma promessa que Ele não vai me abandonar. Eu tenho uma promessa que Ele vai me fazer prosperar. Eu vou crescer. A minha descendência será como um pó da terra. Então eu estou debaixo de uma promessa. Ele fala assim para o Senhor: se Deus for comigo. Eu quero que você separe essa expressão: se Deus for comigo. E agora olha aqui para mim, entenda o que é inteligência espiritual na oração. A primeira característica da oração de Jacó não é de dúvida. Ele sabe que é uma condição para ele fazer essa viagem com sucesso. E eu quero que vocês todos olhem para mim. A primeira característica desta oração de Jacó no voto, ele está enaltecendo, ele está valorizando, ele está destacando, ele está honrando a presença de Deus. Isso é inteligência espiritual. Quando você reconhece a presença de Deus, é diferente, uma Maria Divina. O seu culto é reverente. Você não sai sem qualquer motivo da presença de Deus. Você não fica do lado de fora tomando água, indo ao banheiro sem necessidade, porque a presença de Deus é importante para você. Então entenda isso. A primeira característica da oração de Jacó, nessa inteligência espiritual, é valorizar a presença. Moisés entendeu essa chave. Ele disse assim: Senhor, se o Senhor não for conosco, não é comigo, é conosco. Porque não importa o Senhor, para mim não serve se o Senhor for só comigo, não. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Estou sentindo graça para dizer isso para você nesta noite. Ei, invoque a presença de Deus para a sua casa. Ah, que vontade de descer aí para você entender de uma vez por todas. Invoque a presença de Deus para o seu casamento.
Invoque a presença de Deus sobre a vida dos seus filhos. Invoque a presença de Deus lá no seu ambiente de trabalho. Invoque a presença de Deus lá na empresa que você é dono, que você é o gestor. Não abra mão da presença de Deus, Júnior. Não abra mão. A presença de Deus é que nos faz vitoriosos. Eu estou sentindo a graça do Deus Todo-Poderoso. É a presença dele que faz a diferença no culto, irmão. Não é um pregador famoso, não é um ensinador competente, não. É a presença dele, é a presença dele. Eu não abro mão da presença dele. Oh, que maravilha! Isso, se alegre, sinta a presença dele aí, sinta a graça de Deus sobre a sua vida. A sua família só está de pé por causa da presença dele. O seu ministério só está de pé por causa da presença dele. Você só está de pé por causa da presença dele. Oh, levante a sua mão e enaltece o nome de Jesus. O Senhor fala pela palavra que a presença dele é tudo. Se Deus for comigo, não saia sem a presença. Não mude sem a presença. Não troque de emprego sem a presença. Não faça uma viagem sem a presença. Não tome uma decisão no negócio sem a presença. Irmão, nós precisamos reconhecer o valor da presença. É a presença dele. É a presença dele que nos faz descansar. Oh, segunda característica dessa oração feita por Jacó. Primeiro, se Deus for comigo, não abra mão da presença. Segundo, e se me guardar nesta jornada que eu empreendo. Eu preciso dizer uma coisa para você. Se na primeira tem a presença, na segunda tem a proteção. O Senhor, irmã Dilma, é quem nos guarda. Ele guarda a nossa entrada, Ele guarda a nossa saída. É o Senhor quem nos guarda. Deixa eu lembrar você, a Bíblia diz que os anjos do Senhor, Ele acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Tem escape para a tua vida. Oh, eu sinto a graça de Deus para dizer isso. Tem livramento para a tua casa. Tem promessa que o Senhor vai nos guardar. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu não abro mão da presença, Cogi, mas eu também não abro mão da proteção divina. Eu não abro mão da proteção divina. Ele vai nos guardar, irmão Juscelino. Ele vai nos guardar, irmão José Antônio. Há uma promessa que está sobre a igreja. O Senhor vai guardar o seu povo. Sinta aí a proteção dele sobre a sua casa. Sinta a proteção dele sobre a sua casa. Sinta a proteção dele sobre a sua vida. Sinta a proteção dele sobre você nesta noite. Isso, minha irmã, se alegre, glorifique ao Deus Todo-Poderoso. Oh, maravilha. A terceira característica, pastor Claudinei. A primeira é a presença. A segunda é a proteção. E a terceira, o texto diz assim: e me dê pão para comer e roupa para vestir. Primeiro, a presença. Segundo, a proteção. E eu preciso que você levante a sua mão. Terceira, tem provisão de Deus chegando para a tua casa. Tem provisão de Deus. Jacó disse: se me deres pão para comer.
roupa para vestir. Ei, minha irmã, o Senhor vai cuidar dos mínimos detalhes, viu? Viva uma experiência com Deus. Talvez você olhe para uma loja, olhe para um local, olhe para o outro e tenha o desejo, ai, eu queria tanto ter essa veste. Eu preciso dizer para você que há uma promessa de Deus, que tem pão reservado para a sua despensa e tem roupa para o seu guarda-roupa. O Senhor vai cuidar da sua casa, o Senhor vai cuidar da sua família, porque você está debaixo da promessa do Deus Todo-Poderoso. Luiz Gustavo, levante a sua mão, meu filho. Tem provisão vindo da parte de Deus para a sua vida. Tranquilize o seu coração. Orei, faço e dequemes. Glória seja dada ao nome do Senhor. Primeira característica, a presença, se Deus for comigo. A segunda característica, a proteção, se me guardar nesta jornada que empreendo. A terceira característica, a provisão, se me der pão para comer e roupa para vestir. De maneira que eu volte em paz. Vamos ficar de pé. Essa expressão, Lucas, de maneira que eu volte em paz. A primeira é a presença. Segunda é a proteção. A terceira é a provisão. E a quarta, pastor? A quarta é a prosperidade. Prosperidade não está limitado a riquezas. Prosperidade está relacionada ao descanso da sua alma. Prosperidade está relacionado com a paz. É por isso que a expressão que os judeus usam é shalom. Shalom não é só paz, shalom é prosperidade. Agora prepare, irmã Lucila, o seu coração para a senhora se alegrar. Ele já está entendendo aqui que o Senhor vai cumprir a sua palavra. Porque o Senhor disse para Jacó, você vai, mas você volta. Você não entendeu? Fala para essa pessoa que está do seu lado. Você vai, mas você volta. 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 Eu encerro nesta noite, porque nós encontramos aqui 4 características dessa oração através desse voto. Agora olhe para mim, por favor. Aqui estão as condições. Mas qual que é a nossa contrapartida no voto? Pergunta aí, pastor, qual que é, pastor? Pergunta de novo, qual que é, pastor? Vamos olhar para o texto? Jacó disse assim: então o Senhor será o meu Deus. Mauro, até então, o Senhor, eu quero que você entenda isso, era o Deus de Abraão. Até então, irmão Antônio, era o Deus de Isaac. Nesta oração, Jacó já diz: então, tu não serás mais apenas o Deus do meu pai Abraão e nem de Isaac. É por isso que existem outros textos, irmão Nigleida, que a Bíblia Sagrada diz que o Senhor se apresenta dizendo: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, mas eu também sou o Deus de Jacó.
experiências com Deus, é para você entender que Ele também será o teu Deus. Ele não será apenas o Deus dos seus pais, Ele será o teu Deus. Eu sinto aqui, irmãos, aqui tem um manancial da graça de Deus. Tem algo que brota desse púlpito, que saltam aos meus olhos. Você não vai viver mais das experiências dos outros. Espere para você viver as suas próprias experiências com Deus. Jacó diz assim: então tu serás o meu Deus, e a pedra que eu pus como travesseiro, não, como coluna, será a casa de Deus. Sabe o que ele está dizendo? A coluna está de pé, alta. Quem passava sabia que pedra erguida é aquela. Eu não sei, mas o lugar mudou o nome. A cidade chamava Luz, mas agora passou a chamar Betel. E o que é que significa Betel? A casa de Deus. Então ele cria um memorial, ele marca o território. E o que é melhor? Ele diz: será a casa de Deus, e tudo que me concederes, e tudo o tu que me deres, eu lhe devolvo o dízimo. Aqui, para aqueles irmãos que infelizmente dão ouvidos aos desigrejados da internet, que acha que o dízimo é coisa da lei, eu não sei se você está observando, mas os patriarcas já entregavam os dízimos, já era uma prática. Abraão já entregava o dízimo, e Jacó fez o voto de entregar o seu dízimo. Então, dizimar não é coisa da lei, é coisa de quem tem promessa. Dizimar não é coisa da lei, é para quem está debaixo de obediência. Dizimar não é coisa da lei, é para quem entende que teve uma experiência com Deus. Eu ouvi, pastor Claudinei, um amigo dizer que uma pessoa que não é dizimista é porque precisa se converter. Eu achei pesado. Parece ou não parece que é pesado? Parece. Mas aqui tem fundamento. Quando você vive uma experiência com Deus, você sabe que tudo que você tem é Deus quem dá. Que tudo que você recebe vem da parte dEle. Eu quero estar debaixo da promessa. Quantos estão comigo? Eu quero orar pela sua vida nesta noite. Se o Senhor falou com você, vem até aqui à frente. Eu quero te abençoar com esta oração. E nós vamos encerrar esse culto glorificando a Deus. Aqui nós temos inteligência espiritual para fazer oração, para se conectar com Deus. Se o Senhor falou com a sua vida, venha. Quem sabe você está debaixo de uma dessas promessas. Você quer a presença, pastor, eu quero a presença. Pastor, eu preciso de proteção. Pastor, eu preciso de provisão. Eu preciso de prosperidade. Esta minha caminhada, eu preciso ter a convicção que eu vou, mas eu volto. Que eu saio, mas eu retorno. Que eu parti, mas Deus tem bênção para me dar quando eu voltar. Eu estou aqui profetizando sobre a sua casa, minha irmã. Eu estou profetizando sobre a sua família. Eu estou profetizando sobre a sua empresa. Eu não sei se você acredita nisso, mas eu acredito no poder da oração. E eu creio que ela muda o nosso futuro. Eu estou te aguardando. Há um pedido de oração para orar por Gabriel Fortunato, que está hospitalizado na UTI. Nós vamos orar por ele. Valeu a pena você ter vindo à casa do Senhor nessa noite? Valeu a pena? Eu creio que valeu a pena, porque o Senhor falou poderosamente comigo. Eu preciso aprender. Ensina-me a orar, Jesus. Eu preciso tomar posse desta oração de Jacó. Se o Senhor for comigo,
Se o Senhor me guardar nesta viagem que eu faço, se o Senhor me der pão para comer e veste para vestir, se o Senhor me fazer voltar em paz, Ele será o meu Deus. Ele será o meu Deus, Ele será o meu Deus. Esta coluna será a casa de Deus, e tudo que Ele me der eu vou conceder e vou dar dízimo para abençoar a obra do Senhor. Sabe o que é isso? Fidelidade, fidelidade, fidelidade a Deus. Querido Deus, nós te louvamos nesta noite. Nós te agradecemos por esta poderosa palavra que recebemos do Senhor. Meu Deus, essas pessoas que vieram aqui à frente, essa multidão de pessoas, meu Deus, elas vieram porque elas estão tomando posse dessa palavra nesta noite. Existem promessas que estão liberadas para quem ora, para quem busca a tua face, para quem vive experiência contigo. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, para aqueles que precisam da tua presença, dê a presença. Para aqueles que precisam da tua proteção, dê a proteção. Para aqueles que dependem da provisão, dê a provisão, Senhor. Para aqueles que precisam ser alcançados pela paz, pelo retorno em paz, que o Senhor vai fazer isso para a glória do teu nome. Nós pedimos essas bênçãos. Pai querido, também abençoa a vida desse homem chamado Gabriel Fortunato. O Senhor conhece a sua vida, conhece a sua família, conhece todos aqueles que estão ao seu redor. E nós pedimos a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Há alguém nesta noite que deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo? Você veio a este culto também com esse propósito: pastor, eu quero voltar para Cristo nesta noite. Há alguém entre nós? Todos são cristãos. Então repitam comigo que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo, permaneçam sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre todo o povo de Deus. E todos nós juntos vamos dizer: olhe para mim, por favor. Essa foi a oração da ida, que foi através de um voto, irmã Maria. Na próxima ministração é a oração da volta, porque o Senhor guardará a sua entrada e a sua saída, desde agora para sempre. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.